Por que eu apoio o Haddad? Por que eu estou apoiando o PT? Essa é uma pergunta que algumas pessoas me fazem aqui no comentário quando eu ataco o Bolsonaro, quando eu critico o Bolsonaro. E essa é uma pergunta ou completamente estúpida ou de alguém que acabou de chegar aqui e não conhece meus outros vídeos. Porque há 1 ano que eu falo do Bolsonaro, que eu critico o Bolsonaro, desde que eu comecei a ver as pessoas comentando sobre ele na internet e crescendo a popularidade dele. Então eu passei a investigar o que ele falava, assisti dezenas de horas de entrevista com esse cara, e eu fiquei estarrecido, porque, sabe, eu não conseguia imaginar como é que alguém conscientemente, usando a sua razão, usando o seu intelecto, votaria para um homem como esse. Nem para deputado, muito menos para presidente. Então desse ano em diante eu tornei como missão questionar o que esse cara fala. E isso passou por outras coisas. Na medida que eu comecei a pesquisar sobre o Bolsonaro, comecei a ver que estava tudo relacionado. Não era apenas o Bolsonaro. Também tinha o Olavo de Carvalho, também tinha o Nando Moura, também tinha outros youtubers que falavam da direita, esses pseudo-conservadores de YouTube, que de conservadores não tem nada, são apenas reacionários estúpidos que querem atacar os outros, que querem menosprezar os outros, que querem, através da agressividade, destruir a oposição. Então, se você acompanhou a progressão do canal ao longo desse último ano, você viu que esses foram temas recorrentes. Olavo de Carvalho, Nando Moura e Bolsonaro, porque para mim são os 3 mais perigosos da internet. E a gente está vendo o resultado disso agora, porque esses 3 e muitos outros também, não são os únicos, mas esses 3 e muitos outros durante anos falaram para as pessoas, foram radicalizando as pessoas gradualmente ao ponto que a gente chegou agora. A gente chegou a um ponto agora no qual as pessoas não conseguem mais pensar com senso crítico, não conseguem mais avaliar aquilo que eles dizem e pensar no horror que eles significam. Porque o que eles significam é a agressividade, é o ódio, é a intolerância, é, em última instância, o extermínio do diferente. Daquele que pensa diferente, daquele que acredita em coisas diferentes, daquele que tem um comportamento diferente. E isso passa pela aniquilação dos gays, que foi o grande alvo do Bolsonaro. Ele cresceu por causa disso, ele cresceu através do ataque aos gays. O kit gay, né, o famigerado kit gay, que é uma mentira no final das contas. O ataque aos comunistas, que foi iniciado pelo Olavo de Carvalho, que era um astrólogo, que depois passou a falar de filosofia, e que talvez, se ele houvesse falado de filosofia como ele falava antigamente, sobre Aristóteles, sobre os escolásticos, sobre São Tomás de Aquino, sobre Santo Agostinho, talvez ele até viesse a ser respeitado pela academia, coisa que nunca aconteceu, e não vai acontecer provavelmente, mas depois ele passou a falar de política e importar teorias conspiratórias americanas para o Brasil. Então boa parte dessas doideiras que se repete hoje no Brasil, entre Bolsonaro, entre Nando Moura, entre Cabo Daciolo, por exemplo, vem dessa importação de teorias conspiratórias através do Olavo de Carvalho. Ele importou essa história da nova ordem mundial, do globalismo, dessa destruição dos valores cristãos pelos muçulmanos, pelos comunistas, pelo Jorge Soros. Então você tem uma série de teorias conspiratórias que causaram pânico, que causaram medo nas pessoas, que instigaram esse temor a uma conspiração global para derrubar governos democráticos, ou para derrubar valores cristãos, né? Através do marxismo cultural, por exemplo, que é outra teoria conspiratória que foi importada ao longo desses anos. Então tudo isso serviu para criar um clima de histeria no brasileiro. Não era assim 10 anos atrás. Não era assim. Eu me lembro muito bem, eu morava em Nova York em 2008, e no auge da crise lá em Nova York, os brasileiros me escreviam, me mandavam mensagens no Facebook falando: Henry, volta pro Brasil porque as coisas estão boas aqui. O PT fez coisas muito boas, o Brasil está bombando agora, tem muito trabalho, tem muito salarinho de R$1.000 agora aqui no Brasil. E isso nunca nos convenceu. Isso nunca nos convenceu. Porque a gente sabia que o bom do Brasil ainda era muito distante do que seria o ideal de coisa boa. Então, durante um período aí, muitos brasileiros estavam muito satisfeitos com o PT. Inclusive, o Lula acabou seu mandato como presidente com um recorde histórico de aprovação popular. As pessoas gostavam do PT, apesar dos escândalos de corrupção. As pessoas gostavam disso, apesar dos crimes. Porque, como eu disse em outro vídeo, o brasileiro não se importa com crime de corrupção. O brasileiro não se importa. O brasileiro se importa se tem dinheiro no bolso. Se tiver dinheiro no bolso, está todo mundo feliz. Agora que tem desemprego, agora que está na crise, o brasileiro tem emputecido com o PT. Mas quando estava no auge, quando estava bombando, quando o Lula era o cara, quando a revista The Economist fez uma capa com o Brasil deslanchando, né, com o foguete brasileiro subindo no céu, quando havia o BRICS, que eram os países em ascensão, né, que era o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, quando havia esse potencial de crescimento e o pré-sal também que foi descoberto, todo mundo estava feliz, todo mundo contente, todo mundo satisfeito com o PT no governo. Quando começa a crise, então todos os males do mundo viraram do PT. Tudo que tem de ruim no planeta agora, o crescimento global é culpa do PT. Então, ao longo desses anos,
E isso tem a ver com o olavismo cultural, como eu disse anteriormente, né? É uma piada que se faz, mas é o que aconteceu. O Olavo de Carvalho começou a criar essa noção de que o PT é o maior responsável pelos males do mundo, que queria instaurar o comunismo no Brasil, que queria criar um bloco socialista na América Latina. Sendo que isso não é verdade, sendo que isso é uma mentira, mas são as teorias conspiratórias que foram importadas, reembaladas, teorias conspiratórias tupiniquins, que foram criadas depois. Que encontrou na internet um solo fértil para isso, porque a internet favorece esse tipo de sandice, esse tipo de doideira. Basta ver os canais que estão em alta nesse momento no YouTube. Você vai encontrar só teoria conspiratória. A internet favorece isso. Então você tem, por um lado, um culpado que é o Olavo de Carvalho, que importou essas teorias malucas, e você tem os algoritmos das redes sociais, do YouTube principalmente, que favorecem esse tipo de conteúdo. Então se você desse lado está radicalizado agora, a culpa em grande parte é do Olavo de Carvalho, e em outra parte é culpa do algoritmo do YouTube. Você foi radicalizado. E você não percebe isso. Você pensa que é o contrário, você pensa que eu sou aqui radicalizado, que eu sou o petista, o petralha radicalizado, que estou aqui para defender o regime comunista. Sendo que eu nunca fui petista, sendo que eu nunca fui comunista e sendo que eu nunca defendi o Haddad e nem o Lula. A minha crítica ao longo desses 12 meses aqui falando do Bolsonaro sempre foi a um projeto maluco de governo, a um projeto insano, a um discurso radical, violento, agressivo, intolerante, misógino, xenófobo, racista, homofóbico, todos aqueles adjetivos que a gente fala, repete aqui e que soa como um lugar comum, mas que não é um lugar comum, porque é um fato. Você olha ali, o Bolsonaro foi processado e perdeu por ter ofendido a Maria do Rosário. O Bolsonaro foi processado e condenado por comentários homofóbicos que ele fez. Então não é o que você está inventando aqui, não é o que você chegou aqui, o Bolsonaro é homofóbico e não tem provas disso. Você tem horas e horas de áudio dele, de vídeo dele falando sobre os gays, de maneira depreciativa, de maneira agressiva muitas vezes. Ele disse que preferia um filho morto no acidente de carro do que ter um filho gay. Se você acha que uma frase dessa não é homofóbica, você tem um problema mental. Você já perdeu o contato com a realidade. Então aqui, nunca vim fazer defesa do Haddad. Inclusive, para mim, esse cenário agora, entre PT e Bolsonaro, é o pior cenário possível e imaginável para o Brasil. Porque isso vai dar a vitória para o Bolsonaro, que é um homem perigoso, que é um homem que não tem preparo, que é um incompetente e que pode destruir a democracia no qual vocês estão agora votando para pôr um cara que pode pôr em risco isso mesmo. Inclusive já falei sobre o paradoxo da democracia, né? Que é quando as pessoas voluntariamente, democraticamente, põem um ditador no governo. É o que a gente está vendo agora. É a possibilidade de pôr um ditador no governo agora. É de ser a última eleição que vocês aí e seus filhos vão ver. Porque a última ditadura durou 20 anos. Então se você aí tem 40 anos... talvez você só veja uma democracia de novo quando você tiver 60 anos de idade. Então a minha crítica sempre foi em relação a isso. Sempre foi em relação aos perigos de pôr um homem doido como esse no governo. Só que o que aconteceu? Eu e muitas outras pessoas, e acho que é um erro dos intelectuais, geralmente, que eles fazem frequentemente, é superestimar a inteligência humana. É pensar que as pessoas são muito mais racionais do que elas realmente são. Então eu, na minha ingenuidade, pensava que as pessoas seriam mais sensatas do que elas foram. Eu pensava realmente que as pessoas iam refletir, considerar as possibilidades e escolher o menos pior. Porque estava difícil esse ano. Não posso negar que foi uma eleição complicada. Mas eu pensava realmente que as pessoas iam escolher o menos pior. E não. Elas optaram pelos dois piores cenários. E é isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo os dois piores cenários e vai ganhar o pior cenário. Tudo indica que vai ganhar o pior cenário. A gente não precisa nada para evitar isso. Vai ganhar o Bolsonaro. E ganhando o Bolsonaro, todo esse esforço que eu fiz ao longo desses 12 meses não vão por água abaixo, porque a luta vai continuar. Porque eles podem silenciar as pessoas no Brasil, eles podem matar as pessoas no Brasil, podem perseguir as pessoas no Brasil, que há uma grande chance de acontecer isso, e eu sei de muita gente que está com medo e quer ir embora do Brasil já. Mas quem está fora como eu, não tem por que se calar. Não tenho medo do Bolsonaro, não tenho medo do Olavo de Carvalho, e não tenho medo do Nando Moura também. Não preciso ter medo deles. Ontem o Caetano Veloso publicou um artigo na Folha de São Paulo criticando um comentário que o Olavo de Carvalho fez no Facebook dele. Nessa postagem do Olavo de Carvalho, ele insinua que a esquerda agora no Brasil, incluindo os petistas, estão lutando pela sobrevivência deles. E não sobrevivência intelectual, não sobrevivência ideológica, não sobrevivência do partido, mas física. Ou seja, o próprio Olavo de Carvalho reconhece que há um grande perigo do extermínio da oposição no Brasil. Talvez seja o que ele queira, na verdade. O Olavo de Carvalho foi alguém que sempre defendeu o fim da oposição esquerdista no Brasil. O fim não apenas ideológico, mas aparentemente físico. E é isso que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma campanha agora com base no ódio, com base na intolerância, com base na violência, que propõe o fim daquele que é diferente.
o fim físico, o extermínio dessas pessoas. Matar os bichos, matar os gays, matar os viados, matar os esquerdistas, os comunistas, filhos da puta, matar as feministas, abortistas. Essa é a campanha que tem sido feita ao longo dessa década. E como você, desse lado que está radicalizado, não percebe o grau de perigo disso, você acha o máximo esse tipo de slogan. Matar comunista, matar feminista, matar gay. Você não é gay, você não é comunista, você não é feminista. Então tudo bem, mata lá esse pessoal. Você não percebe o absurdo disso. Tem uma frase do Einstein que retrata muito bem esse cenário. Só existem duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. E a rigor, ainda não estou bem certo da primeira. Quer dizer, o Einstein não tinha certeza se o universo era infinito, mas ele sabia que a estupidez humana é infinita. Você nunca pode subestimar a estupidez humana. Quando você acha que a pessoa não consegue fazer algo mais absurdo, mais ridículo, mais sem sentido, você tem pessoas que vêm lá e comprovam isso. Nesse momento você tem milhões de brasileiros que estão comprovando isso, que a estupidez humana não tem limite. E isso foi um erro nosso, que ignoramos isso, que menosprezamos isso, que achamos que era piada, que ríamos do Bolsonaro, que ríamos do Olavo de Carvalho, que ríamos do Nando Moura, que nunca levamos a sério essas pessoas. Que só recentemente começamos a vir aqui a público contestar essas pessoas. Porque isso permitiu que elas crescessem de um modo que saiu do controle agora. Você não tem como botar na caixa agora todo esse ódio que saiu, toda essa intolerância que está manifesta agora. Não dá para aprisionar mais isso e tentar controlar. Mesmo se o Haddad ganhar, que é pouquíssima possibilidade de acontecer isso, ninguém aceitar o resultado disso. O parlamento agora está cheio de bolsominions lá, está cheio de olavetes lá. O estrago já foi feito. Não tem o que fazer mais. A única saída que a gente teria aqui é vir aqui tentar apresentar outros argumentos, tentar apresentar argumentos científicos da realidade. Mas mesmo assim, para quem é radicalizado, isso aqui não é nada. A pessoa não aceita esse tipo de argumento. Porque ela já pressupõe que você é o inimigo, que você é a oposição, que você é alguém que não tem validade. Ou seja, agora no Brasil serão tempos sombrios. Que é o que o Olavo de Carvalho queria. Ele é alguém que vive na Idade Média. Ele é alguém que vive numa teocracia. Ele é alguém que vive em 1200, 1300. Então é o que ele queria. Ele queria um mundo governado pela intolerância, pelo fanatismo religioso. Era isso que ele queria. Esse era o projeto ideológico do Olavo de Carvalho. A ignorância, que é assim que ele consegue conquistar novos adeptos para a seita dele, através da ignorância das pessoas. Ele fala alguma coisa no Facebook, ou no Twitter, ou no YouTube, e ele conta com a ignorância das pessoas. Ele conta que as pessoas não vão conferir aquilo que ele disse, que não vão procurar as fontes, que não vão procurar aquela informação, que não vão ler os livros. Eles contam com isso. Eles contam com a preguiça das pessoas, com a ignorância das pessoas. Porque é assim que eles conquistam novos adeptos. E uma vez que ele tenha radicalizado a pessoa, já não importa mais. Qualquer coisa que ele disser vai ser verdade, mesmo que seja o maior absurdo imaginável. Estamos indo para 4 anos de medo, de intolerância, de ódio, se não for 20 anos de ditadura. Então aqui eu não estou para defender o Haddad aqui, não estou para defender o PT aqui, mas pelo menos durante esses 13 anos de governo do PT, o que a gente teve foi uma democracia problemática, como todas as democracias são, com corrupção, que é endêmico em democracias e em governos humanos no geral, mas mesmo assim houve um governo democrático. A Dilma foi impeachmentada, aceitou o resultado disso, não tentou dar um golpe de Estado, não tentou derrubar o governo, aceitou o impeachment. O Lula está preso, ou seja, aceitou o rito judicial, está preso, contestando ainda, mas está preso. Você tem vários políticos presos também. Ou seja, você teve lá um governo corrupto que está pagando por isso. Ninguém tentou dar golpe de Estado, ninguém tentou implantar uma ditadura comunista no Brasil, não aconteceu isso. Então é um medo infundado, é um medo plantado pelo olavismo cultural. Você tem o Olavo de Carvalho que vem repetindo uma mensagem ao longo de décadas e hoje as pessoas nem pensam mais sobre as coisas. São incapazes de pensar por conta própria sobre a realidade. Pois, assim como disse o Einstein, a estupidez humana não tem limites, é infinita. E tem gente que explora essa estupidez. Tem gente que sabe muito bem explorar essa estupidez. Amanhã e depois eu não vou fazer vídeo, eu vou estar viajando, eu vou estar voltando para casa. Quando chegar em casa na quinta eu vou fazer uma série de vídeos sobre os planos de governo do Haddad e do Bolsonaro, para comparar os dois planos e ver o que eles dizem e ver o que eles propõem. Então, a gente volta daqui a alguns dias. Quero saber o que vocês pensam sobre isso que eu falei aqui, o que vocês acham. Deixa o joinha, deixa o comentário, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.